Olá, estamos aqui para mais um Papo Cabeça, hoje falando sobre toque. Você já ouviu falar no transtorno obsessivo compulsivo? Você conhece alguém que tem toque? Alguém já lhe disse que você tem toque? Bom, para falar sobre isso, estamos aqui com duas colegas psicólogas, a Gisley. Gisley, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer estar aqui no Papo Cabeça e compartilhar, né, com o público que realmente assiste você aqui. Muito obrigada. Marília já veio aqui conosco falar sobre sexualidade, né, Marília? E hoje está aqui para bater um papo sobre toque. Seja bem-vinda mais uma vez, um prazer tê-la conosco. Olá, Núbia, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Eu viu? que Mais uma agradeço. vez. Vou começar com vocês, Gisley. O que é toque? Explica pra gente. E vou lhe dizer até por que eu estou perguntando isso. Eu sou uma pessoa muito organizada. E eu já ouvi várias vezes. Você tem toque. Você é neurótica. Gente, isso é irritante. Eu sou só organizada. E eu gostaria que as pessoas soubessem, de fato, o que é toque. Núbia, e quando a gente fala do toque, né, a gente pode perceber que a palavrinha toque está na boca do senso comum, né? Então, hoje existe uma dificuldade muito grande das pessoas diferenciar que seja um toque de um traço, né? Então, o que é o toque? É o transtorno obsessivo compulsivo. E se a gente pegar a palavrinha transtorno, distúrbio, o que é isso? É uma condição tanto psicológica, emocional, comportamental, que vai prejudicar o dia a dia da pessoa. Eu falo que o toque é uma das manifestações do transtorno de ansiedade que mais afeta as pessoas que têm tanto a compulsão, que é um dos sintomas mais predominantes, né? E a obsessão. Então, para ficar bem mais simples para o pessoal entender, então o toque ele é caracterizado por pensamentos excessivos e um comportamento repetitivo e estereotipado, né? Então, quando a gente pensa numa mania, quando a gente pensa num certo perfeccionismo, né, que você comentou, então a pessoa precisa ter um certo alerta para entender até que ponto esse perfeccionismo ele não está realmente atrapalhando tanto na área do trabalho, na área dele do relacionamento, né, e nas relações dele interpessoais. Que bom. Tá vendo, gente? Eu não tenho toque. Meus amigos, meus irmãos que falam, você tem toque? Eu não tenho toque. E engraçado, eu tô brincando assim, mas foi a primeira coisa que eu perguntei quando eu entrei na faculdade de psicologia. Eu cheguei para minha professora, expliquei exatamente isso. Ela fez, não, você não tem toque, eu não sofro. Quer dizer, eu sofro um pouquinho. Mas nada que seja assim, eu vou me levantar. Um transtorno, né? Porque, exatamente, eu não vou viver, eu não vou respirar. Porque Sim. eu preciso que essa caneca esteja no lugar dela. Sim. Não, eu vou dormir, amanhã eu arrumo. Agora, de fato, se eu faço uma reuniãozinha em casa, eu me sinto mais à vontade de dormir depois que está todo mundo organizado. E todo mundo lá em casa tem esse ritmo. Eu, meu marido, meu filho. Acaba que os amigos também já estão em casa, já ajudam a organizar um pouquinho. Então, Sim. todo mundo fazendo um pouco. Se for na casa dos amigos, faço a mesma coisa. Já acabou, vamos aqui, todo mundo ajuda. Porque é uma questão colaborativa, né? Marília, como é que você vê o toque? Como é que o toque aparece na clínica? Então, quando chega um paciente, às vezes ele não sabe qual que é o diagnóstico. Às vezes ele ainda não passou por um outro profissional, ou ainda não passou pelo psiquiatra também, né? Então, a gente vai observar algumas alterações, né? Então, ele vai relatando, a gente vai avaliar a alteração no comportamento dele, como ela falou, né? São as compulsões, os rituais, as repetições, ou até evitação de alguma situação que causa sofrimento. A gente vai avaliar também a alteração do pensamento. Como assim? Se ele apresenta alguma preocupação excessiva em relação a alguma coisa, então, se aquele pensamento fica muito repetitivo, eu vou te dar um exemplo para você entender que a pessoa não tem controle. Você já acordou de manhã, pensou ou escutou uma música e depois ficou o dia todo com essa música na cabeça? Música chiclete?
Quem não? É mais ou menos assim, você não quer que aquele pensamento venha, mas ele é intruso, é um pensamento intruso. Então, ele vai tomar conta da sua cabeça em vários momentos do dia. O paciente com toque é isso, ele tem alguns pensamentos que ele não tem controle, que são esses pensamentos que vêm de uma forma muito intrusa, e ele não tem controle. Quanto mais ele tenta controlar, mais ele tem aquele pensamento. E a gente vai avaliar também alterações das emoções. Como assim? Isso está causando sofrimento? Eu sou só uma pessoa organizada. Está causando um medo excessivo em relação a alguma coisa? Está causando uma aflição, uma culpa? E tem paciente que ele vai se sentindo tão culpado de não ter controle que ele já chega com um quadro depressivo. Então, por isso que é muito importante ir num profissional experiente, né, para fechar um diagnóstico, porque às vezes ele passa rapidamente ou num pronto atendimento, ele pode ser diagnosticado de uma forma errada. Né? Então, ele vai tomar só um antidepressivo, que às vezes não é a melhor medicação. Então, é muito importante fazer realmente essa avaliação bem detalhada. E para você, Gisley, como é que você tem visto no seu consultório o toque, né? Como é que ele tem comparecido, vamos dizer assim, no seu consultório? Sim, eu vou trazer mais ou menos a mesma forma que a Marília trouxe, em termos de procura, né, no consultório. Tem pacientes que muitas vezes, até mesmo para você, quando a Marília trouxe essa questão de investigar melhor a questão dos sintomas, porque nem sempre ele é visível, né, Marília? Sim. Então, nem sempre ele ali está explícito. Então, muitas vezes, até a compulsão, ela está muito mais implícita, que é o pensamento, que é algo que a gente não percebe. Então, muitas vezes, a gente vai investigar um pouco o traço do paciente de personalidade. Então, a gente percebe que são pessoas que são mais controladoras, né? Que, de alguma forma, procuram ali controlar um pouco a situação. São pessoas que, de alguma forma, evitam um pouco o enfrentamento, muitas das vezes, né? Do que realmente ele tá estimulando, né? Aquela compulsão, aquele comportamento repetitivo. E eu posso dizer que hoje, de 3 a 5% hoje da população, que a gente sabe que o toque, ele é um transtorno de ansiedade muito severo, né? Porque a gente sabe que existe um conjunto de transtornos de ansiedade, né? O toque é só uma das manifestações, né? Que a gente sabe que tem aí o transtorno do pânico, a gente sabe que tem o transtorno social, né? De ansiedade social, tem a compulsão alimentar, né? Agorafobia. Agorafobia, né? Ansiedade generalizada. Isso. Então, A famosa TAG, né? A famosa TAG. Então, quando chega esses casos na clínica, a gente realmente já percebe um pouco que aquela pessoa, ela precisa, de alguma forma, ter esses rituais para aliviar aquela tensão, né? Aquele quadro mais ansiogênico. Então, o que a gente observa mesmo na clínica são essas manias, esses rituais, né? Vou trazer uma questão do sintoma. A pessoa que está em casa, muitas das vezes, ela tem dificuldade de sair da própria casa dela, da casa, porque ela precisa checar muitas das vezes se uma janela ou se uma porta está fechada. Várias vezes, inclusive, se né? ela fechou um botijão de gás, né? Então, a gente sabe que tem o comportamento explícito que a gente consegue ver, mas também tem esse comportamento do pensar que é implícito, que a gente também não consegue perceber. E é engraçado, porque às vezes as pessoas, elas são... É engraçado. Eu vou voltar. Eu vou fazer uma pergunta ao invés de fazer uma afirmação, Marília. Será que isso não pode... A gente pode confundir a insegurança, às vezes? Pode ser também para vocês, Gisley. É uma personalidade mais insegura com toque. Porque assim... Ai, eu não tenho certeza se eu fechar a porta. Ai, será que eu fechar a porta do carro? Ai... Porque tem gente que é insegura, né, gente? E vai, e volta, e não sabe se fez, se vai fazer. Depois dos 40 tem a questão da memória também, né? Isso mesmo. Que vira uma vaga lembrança, né? Mistura ali, né? Eu fico em dúvida se eu fechei mesmo. Exatamente. Então, o que vai diferenciar, né? É quando a gente avalia todas essas alterações que eu citei anteriormente, né? Do comportamento, das emoções, do pensamento. E o quanto isso está causando sofrimento na vida daquela pessoa. Porque se eu esqueço, se eu tranquei meu carro e volto e tranco sem nenhum sofrimento, não é só considerado uma precaução, ou eu fiquei insegura, um cuidado.
Agora, se aquilo Nossa, será que eu tranquei o carro? Eu preciso voltar. Aí eu volto, confiro, passa um pouquinho. Será que está trancado mesmo? Eu vou lá, confiro todas as portas mesmo, trancando o carro. Então, quando são comportamentos, eu acho mais tranquilo, né, Gisley, de avaliar. Agora, quando alterações no pensamento, que às vezes pode ser confundido com outras questões, né? Por exemplo, tem pensamentos que vêm com muito sofrimento. A pessoa é muito religiosa, ela começa a ter o pensamento de Jesus Cristo e Maria tendo relação sexual. E aquele pensamento vem várias vezes no dia. Ou a pessoa nunca sentiu atração por criança, ela começa a pensar em ter relação sexual constantemente com criança. Nossa. Mesmo sem, primeiramente, existir aquele desejo, ou ter alguma coisa nesse sentido. Ou outros tipos de pensamentos, né? Ela pensar uma coisa muito negativa sobre si mesma, e aquilo, olha, eu não sou capaz de alguma coisa, e aquilo ela repetir várias vezes para ela no dia. Nossa, é interessante isso, porque ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse assim, eu mudei muito, porque eu ficava pensando o tempo inteiro, se eu matar uma formiga, eu não sou uma boa pessoa. Se eu matar uma formiga, eu não sou uma boa pessoa. Eu falei assim, gente, olha o que é isso, né? Então. Tem que investigar. Tem que investigar. Né? Porque pode ser, no momento de ansiedade, às vezes, eu falo assim, que o transtorno de ansiedade, ele tem várias perninhas, né? E quem é uma pessoa, tem um perfil mais ansioso, ela vai por vários, né? Vários dos transtornos. Agora, se é muito repetitivo, se começa a causar muito sofrimento, essa questão do pensamento, se eu matar a formiga, e aí, o que ela vai fazer disso, né? Eu não vou ser uma boa pessoa. A gente precisa realmente avaliar. É o toque? É algum outro transtorno? Não, eu já sugeri terapia, com certeza, né? Ela não mora aqui, mora em outro estado, mas assim, na realidade ela já faz terapia. Né? Eu falei para ela, está num bom caminho. Porque quando a gente faz terapia, a gente consegue se cuidar. Sim. Mas é engraçado quando a gente fala isso, porque a gente acha que toque, ele só tem um caminho, né, Gisley? Ou seja, é só quando eu não fecho a porta, é só quando eu não lavo. Quando eu quero fechar a porta 10 vezes, quando eu lavo as mãos várias vezes. Repetidamente. Exatamente. Né? Mas tem a questão do pensamento, que pouca gente fala sobre isso, né? Sim, Núbia. O que a gente percebe nessas pessoas? A inflexibilidade cognitiva. São pessoas com uma dificuldade muito grande de realmente mudar a forma do pensamento, né? Aquele pensamento que já está bastante cristalizado, né? Então, ele utiliza o toque, o ritual, como uma forma de compensar aquela ansiedade. Isso que é uma forma que é mais difícil da gente trabalhar com o paciente, porque a maneira dele aliviar aquela tensão é através do ritual. Né? Então, você trabalhar, você vai ter que trabalhar de uma forma inversa, né? Você vai ter que trabalhar ali as questões, as dificuldades de enfrentamento que aquele paciente tem, né? Para lidar, porque quando você pega a parte cognitiva, a forma do pensamento ou da crença que ele tem em relação àquela situação, e aquela pessoa ela não tem essa flexibilidade de alterar o pensamento, eu falo que o comportamento repetitivo, o comportamento dos rituais, eles vão se intensificar cada vez mais, né? Então, quando a gente pensa numa forma de passar para o paciente que aquele comportamento que está sendo excessivo, a gente tem outras estratégias para a gente realmente compensar aquela ansiedade, aí a gente vai trabalhar o quê, muitas das vezes, né? Mostrar para ele que existem algumas habilidades que ele pode usar que não seja a repetição do comportamento, né, Marília? Ou usar estratégias de comportamento diferente, né? Não aquele comportamento disfuncional, né? Porque o comportamento que ele utiliza ali é para ele se adaptar àquele contexto, mesmo que seja uma adaptação disfuncional, que realmente vai prejudicar ele. Então, tem outras formas, né, dele compensar a ansiedade que não seja dessa maneira, né, que realmente vai prejudicar muito, né, as relações, né, principalmente as relações interpessoais, né? Mas eu continuo insistindo na questão das pessoas não saberem e não perceberem isso. Sim.
Né? Elas acham que o toque só é no movimento, vamos dizer assim, nas questões repetitivas e não nas questões comportamentais. Então, para você que também tem essa rigidez comportamental, eu posso falar isso, né, Gislene? Sim, essa rigidez de pensamento, né? Exatamente. Então, preste atenção. Ou se você conhece alguém que tem essa rigidez, dá um toque. Fala para ele, terapia resolve. Terapia é solução para muita coisa, né? Com certeza. Marília, a gente não vai conseguir fechar nesse bloco. Mas quando a gente fala de pensamento, é um terreno mais profundo. Porque o comportamento você consegue se policiar. Não é isso? A gente consegue policiar mais o comportamento, mas o pensamento ele é um tanto mais difícil. Mas a gente não vai falar sobre isso agora, não. Não sai daí, a gente já volta para falar sobre toque. Quem sabe você tem, não sabe? Estamos de volta com o nosso Papo Cabeça, hoje falando sobre toque, transtorno obsessivo compulsivo. Né? Marília, no quadro anterior, nós concluímos o quadro anterior falando sobre essa rigidez de pensamento que a Gislene trouxe para a gente, né? Que normalmente a gente não percebe, a gente não fala sobre ela, a gente quase não leva ela para a terapia, porque a gente acha que eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, tá tudo bem. E não é. Às vezes a gente precisa levar para terapia, às vezes não. A gente precisa levar para terapia para poder resolver. É mais difícil resolver pensamento rígido?
Então, quando a gente vai avaliar, né, o transtorno obsessivo compulsivo da alteração do pensamento, uma característica, como a Gisley falou, do paciente é aquele pensamento mais rígido mesmo, né? Aquele paciente com um pensamento mais rígido sobre as coisas. Mas mais importante que isso é a gente entender que forma que vem esse pensamento na cabeça dele. Então, geralmente são pensamentos catastróficos, né? Então, por exemplo, tem um familiar em viagem. Então, ele fica com pensamento intrusivo várias vezes no dia que vai acontecer algum acidente. Pensamentos de cunho sexual, como a gente falou anteriormente, o que eles chamam de maus pensamentos ou pensamentos impróprios, algo muito desastroso que vai acontecer. E aí o paciente começa a criar algumas técnicas dele próprio para aliviar essa ansiedade, que seriam alguns rituais. Por exemplo, se eu bater 3 vezes aqui na mesa, talvez não aconteça o acidente. Superstição. Isso. E o brasileiro é muito supersticioso. Então, tem muita coisa que passa sem diagnóstico, porque é comum, né, essas superstições. Só que quando passa a ser muito repetitivo e causar muito sofrimento na vida desse paciente, então sim, eu acho que tanto o comportamento quanto o pensamento, as emoções, né, com o tratamento adequado, medicação, então com o psiquiatra, né, e também o tratamento terapêutico mesmo na clínica, né? Para agir na causa, né? Porque remédio, como eu sempre digo, age no efeito. A gente precisa agir na causa e quem age na causa é terapia. E você falando em causa, eu acho muito importante a gente reforçar, porque as pessoas falam, tem que aprender as técnicas, né? Para fazer esse tratamento. Sim, mas muito mais importante que só aprender as técnicas, né? Porque tem abordagem que vai muito na técnica e é muito funcional. Só que passa um tempo, o paciente novamente começa com sintomas. Então, a gente só vai resolver quando a gente vai na raiz do problema, que é descobrindo realmente a causa. E isso é possível. Qualquer transtorno de ansiedade, a gente consegue ir lá no passado do paciente, avaliar junto com ele e também aplicar essas técnicas, né, que a gente vai ensinando para o paciente, para ele também aprender a lidar com esses pensamentos, com o próprio comportamento, com as emoções também, né? Por exemplo... Uma psicoeducação. Psicoeducação. Basicamente isso. E falando em psicoeducação, eu queria trazer uma coisa aqui. Quando eu já entendi que a questão do pensamento a gente vai ter que lidar de forma mais profunda, né? Precisa de um remédiozinho, precisa do terapeuta, precisa da psicoeducação para a gente estar ali. Quando o paciente, né? Quando a minha família tem alguém que está ali com toque, pode ser para qualquer uma das duas, se você quiser começar, né? Eu tô ali lavando a mão toda hora, né? Fechando a porta toda hora. Como é que eu devo me comportar enquanto familiar, enquanto pessoa próxima? Então, o que eu já verifiquei, assim, né, dessa questão familiar? A família, ela vai se adaptando ao paciente. Por exemplo, ele precisa trancar várias vezes, ele precisa voltar para conferir se trancou a porta de casa várias vezes. A família aguarda, porque já sabe que aquilo causa um grande sofrimento e se não trancar vai ser pior. Porque aí ele vai falar várias vezes, será que eu tranquei mesmo? E aquilo vai causar tanto desconforto e a família já sabe disso. Então, o que a família vai fazer? Tentar evitar esse desconforto. Então, não, eu vou lá, confiro para você, ou você vai lá, confere, vê se realmente está trancado. Eu espero você aqui conferir eu espero 25 você, vezes, né? Por exemplo, tem casos que a pessoa começa a lavar muito a mão. Então, ela suja várias toalhas, né? Durante um dia só, porque às vezes o toque ele vai ficando tão grave, né, que a pessoa às vezes ela não quer, os sintomas vão aumentando, ela não quer enxugar com a mesma toalha. Toda vez ela quer usar uma nova toalha. Então, o que a família vai fazer? Vai lavar várias toalhas na semana, mas vai colocar a toalha lá no banheiro. Então, ao invés da família procurar ajuda, ela acaba se adaptando, né? Às vezes
Perde a paciência? Perde a paciência, mas muitas vezes as famílias vão se adaptando. E o isso que é ideal? O ideal é procurar ajuda, é procurar conscientizar. Hoje em dia, eu falo, conhecimento está à nossa disposição. Por exemplo, quem assistir esse programa e tiver algum familiar, né, com esses sintomas, vai entender perfeitamente que precisa procurar uma ajuda terapêutica, né, com psicólogo, uma ajuda medicamentosa, especializada, com psiquiatra, né, especializada, né? Então, esse conhecimento hoje em dia, se é usado a nosso favor, vai ajudar muitas famílias, né? Vai ajudar muitas pessoas. E deve, né, Gisley? Conhecimento está aí para todo mundo. Sim. E o que você sugere nesse caso, né? Então, beleza, eu descobri, eu oriento, ele está em tratamento. Qual é o apoio terapêutico que a família pode dar? Eu só quero pegar um gancho no que a Marília claro, colocou em relação à família. A gente percebe um perigo muito grande quando essa família, ela normaliza, né, aquele comportamento, o sintoma. Então, ela acha normal. Né? Então, famílias, e a gente pensa em famílias mais vulneráveis, né? sem esse conhecimento, né? Que nem são todas as pessoas que às vezes vão procurar assistir, né? Às vezes um programa, ou procurar outras formas de conhecer, né? sobre o transtorno, elas vão ficar refém. Então, a família vai ficar adoecida. Né? Então, quando a gente pega também a questão dos pensamentos, que é a parte da obsessão, né? E que não é visto, né? A gente só consegue ver o comportamento, mas existe esse comportamento implícito. A sobrecarga emocional daquele paciente é muito grande, porque ele pensa o tempo todo. Então, isso aí, a partir do pensamento repetitivo, exaustivo, intrusivo, a gente pode perceber que esse paciente ele vai acabar tendo um transtorno um transtorno depressivo, né? Vai vir as comorbidades, né? Então, vai gerando consequências tão grandes, né, que o paciente ele chega às vezes num quadro psicótico muitas das vezes, em função dessa quadro psicótico para o nosso público que nem todo mundo sabe. Então, o que a é, questão da psicose, ele começa muitas das vezes, às vezes ele consegue ver imagens muitas das vezes. Né? Eu tenho um paciente, né, que já está há bastante tempo. Quando a Marília trouxe a questão do pensamento de cunho sexual, né? Então, ele está o tempo todo trabalhando, está o tempo todo pensando que a colega de trabalho, ou ele está andando na rua, ele está vendo pessoas, ele está o tempo todo desejando essas pessoas. Né? Então, para ele, muitas vezes ele fala que eu tenho vontade de dizer que eu estou desejando aquela pessoa. Então, como que ele coloca isso... Né? Que além do pensamento, vai para o comportamento. Isso, porque aí ele só vai sentir, eu só fico aliviado se eu contar para a pessoa que eu estou tendo esse desejo. Então, é muito sofrido, né? Com relação ao tratamento. Então, existem algumas intervenções, mas primeiro a gente precisa conhecer a história de vida desse paciente, né? Por que em determinado momento da vida dele, realmente ele começou com esses sintomas, de onde iniciou, qual que foi a causa, né? A gente sabe que existem fatores genéticos, né? Uma heredabilidade genética dos transtornos, né? A gente sabe também que o ambiente, ele também, ele é propício para as pessoas também desenvolverem, a gente não sabe que tipo de ambiente que aquela pessoa, né? Ela transita, traumas, né? Essa pessoa pode trazer traumas, um bullying, né? Essa pessoa, ela sofreu, citei o exemplo agora, ela sofreu um bullying na infância, né? Então, a gente precisa conhecer a história de vida, o paciente também, a gente precisa proporcionar para aquele paciente, quando a gente fala da flexibilidade cognitiva, ele começar a entender por que ele funciona daquela maneira. Por que o funcionamento dele é dessa forma. Né? Então, ele começar a se conhecer, a gente trabalhar essas habilidades de autoconhecimento, ele olhar para o self dele, saber as limitações que ele tem. Né? Quais são as minhas habilidades que estão deficitárias? Então, eu vou começando a trabalhar com o paciente dessa forma. Ele identificar o que está deficitário de estratégias de enfrentamento. Porque muitas vezes a insegurança, o medo é que realmente vai desencadear, né? Essa compulsão. Então, a gente vai trabalhando todas essas... E às vezes o processo não é rápido, né, Marília? Às vezes demora muito tempo, porque ele compreender... Né? E você trabalhando com adolescente, como é que você trabalha com adolescente que tem pouca bagagem, né, de vida, um adulto também que chega ali em sofrimento. Então, é um processo que ele é demorado, por isso que precisa de intervenções, tanto medicamentosas, que realmente é importante,
né, em função desses pensamentos aí, né, e a dessensibilização gradual que a gente vai fazendo com esse paciente. Nossa, gente, isso é tão importante, né? Eu quero voltar ao bullying. Você que tem filho em casa, tá, em qualquer idade, orienta seu filho. Às vezes ele brinca na escola com um colega que é mais baixinho, que é mais gordinho, que é mais magrinho, que é mais altinho, e acha que tá tudo bem. Ninguém sabe de que forma aquela brincadeira vai atingir aquela criança, aquele adolescente. Ninguém sabe a história daquela criança e daquele adolescente, né? Eu sei que a gente está falando de toque, mas a gente está falando de gente. Então, a gente precisa alertar sempre, porque o nosso programa é de utilidade pública. E outro dia eu participei de outro programa aqui, né? Eu fui convidada por uma outra emissora para falar sobre... eu fui convidada. Até agradeço. Meu time, meu querido, um beijo. Ele me perguntou o que é um papo cabeça. E eu falei para ele que papo cabeça é um papo que ninguém bate, que ninguém conversa nos botecos, na roda de café, na mesa. E a gente precisa trazer, né? Sim. Então, quando você traz que o toque pode ter sido desenvolvido lá atrás, né? Por causa de um bullying ou por causa de qualquer outra coisa, é importante que a gente alerte aos pais para que eles alertem aos seus filhos, né? Que uma brincadeirinha, às vezes, tão inocente, pode trazer consequências gravíssimas. Sim. Né? Quando você vê um cara desse, eu não sei a idade do seu paciente, quantos anos ele tem hoje? 27 anos. 27 Imagina, anos. Você não tem vida, né? Uhum. Você viveu o tempo todo Sim. desejando algo que você não vai ter. Olha o sofrimento que isso traz. E além do toque, Núbia, ele também tem fobia. Então, você percebe que vai virando um combo, né? A ansiedade, ela vai. Igual as perninhas, né? Transtorno nunca vem sozinho, né? Não. Só vem de bando. Né? Quando você tem TDAH, você tem TOD. Quando você tem toque, você tem fobias. E aí vai desenvolvendo as comorbidades, né? Que vêm em conjunto. Isso. E assim, gente, é tão complicado isso, porque saúde mental é tão importante, a gente tem que cuidar tanto. No programa passado, a gente estava falando da importância da saúde mental nas empresas. Aí você vê uma pessoa dessa que vai trabalhar, que acha que a colega de trabalho dele é um objeto de desejo, né? Sim. E ela nem sabe disso, provavelmente, claro. Quer dizer, imagino que ela não saiba, né? Então, é tão complicado isso, como a gente tem que cuidar dos nossos. Sim. E a educação emocional, ela está tão falha, né? Por mais que a gente fale... por mais que a televisão ela coloque isso explicitamente, né, que a gente precisa desse cuidado, as pessoas ainda têm uma resistência, né, a esse cuidado. E a gente percebe que os meios de comunicação, né, a gente pega a internet, o TikTok, falo em geral, né, porque hoje as pessoas estão imersas ali, né, na tecnologia, e reforça muito a questão do toque. Uhum. A gente pode falar em relação à beleza, à estética, né? A pessoa ali também tem compulsão, né? Em relação a um corpo perfeito, uma compulsão alimentar, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco? Isso é sério. Não esquece, não. E você que está com a gente, não sai daí, porque a gente vai voltar, porque o nosso papo é cabeça.
Estamos de volta no nosso Papo Cabeça, hoje falando sobre toque, transtorno obsessivo compulsivo. Você conhece alguém que tem, ou você vai descobrir que você talvez tenha um pouquinho, gente. Tô descobrindo um monte de coisa aqui também, tá? Giz, já fiquei íntima, você viu, né? A gente já fica íntimo aqui. Gisley, você acabou o bloco anterior falando sobre a compulsão pela beleza, que também é uma espécie de toque e as pessoas não sabem disso. Fala sobre um pouco mais sobre isso pra gente, por favor. Sim. Quando a gente pensa na questão do toque, a gente fica muito nessa questão do comportamento, mais das manias, das manias e dos rituais, mas dentro desse centro da beleza, digamos assim, né? Essa cultuação da beleza, a gente percebe que tem pessoas hoje que têm mania até da musculação, do treino. Sim. Né? Então, a pessoa não percebe, né? Na busca do corpo perfeito, né? Porque hoje é o que mais a gente percebe. A gente abre o Instagram e a gente percebe. Né? É aquele corpo, aquele shape bonito, né? É a pele, né? Então, a gente percebe que as pessoas estão correndo atrás também da beleza de uma maneira também muito disfuncional. Né? Tem pessoas que falam, não vou viajar porque eu não posso, porque o lugar que eu vou, eu tô fazendo regime e eu tenho que pesar minha comida, então não posso viajar. Né? Engraçado isso, porque eu estou fazendo uma pós-graduação em liderança e gestão estratégica de pessoas. E pensando nisso, o meu projeto, numa das disciplinas, foi justamente uma empresa de turismo voltada para a população fitness. Então, todos os hotéis tinham academia e tinham restaurante com comida totalmente fitness, sem glúten, sem lactose. Bom, totalmente saudáveis. Porque, de fato, existe isso, né? Eu não vou viajar porque eu não tenho o que comer, porque eu não tenho academia, não tenho nada. Não sei se vocês lembram, a Graciane Barbosa, outro dia ela foi para o restaurante, vocês sabem a Graciane Barbosa, a esposa do Belo, né? Ela levou a marmita dela para o restaurante. Achei fantástico. Mentira, não achei fantástico, não. Não, é sério, não achei. Gente, estou com todo respeito. Não é uma crítica, é uma observação. Eu penso que se você vai para um restaurante, é porque você vai apreciar a gastronomia daquele restaurante. Para mim, a lógica é essa. Então, eu não consigo entender outra lógica. Mas tudo bem, a gente respeita. Mas ela levou a marmitinha dela lá com um monte de clara de ovo e tudo, muita proteína, né, para continuar com zero gordura no corpo. Aí a gente já percebe uma dificuldade, ela já começa a ter dificuldades nas relações dela interpessoais. Né? Exatamente. Uma inflexibilidade. Ela começa também a se privar, né? Porque não precisa esse exagero. Exatamente. Né? Ela pode compartilhar ali do momento com as pessoas, pode comer menos. Né? Pode só pegar um peito de frango, Sim. que eu acho que faz... Deve ter peito de frango num restaurante desse, né? Sim. Ou pelo menos um peito, uma... Mas a gente está falando aqui de um caso extremo, né? Exato. De pessoas em situações extremas. Mas tem um monte de gente aí em situação extrema, tá? A gente está percebendo, né, infelizmente, tá? Porque a gente vê um monte de gente tentando suicídio, e com algumas outras coisas aí que a gente não é o momento, mas é bom de trazer essa reflexão, mas vamos lá. Marília, e aí? O que a gente pensa, né, quando a gente fala nessa inflexibilidade que o toque traz para a pessoa, né? O que você traz para a gente? O que a gente pode perceber é muito sofrimento. É muito sofrimento e apesar, né, da gente ter falado que hoje o conhecimento está à nossa disposição, eu percebo que, às vezes, a família ou a própria pessoa, ela demora muito para procurar ajuda. E aí, quando ela vai chegar nos nossos consultórios, às vezes já está bem grave. A situação já está bem grave. O sofrimento já tomou conta daquela vida, né, Marília? Inclusive, tem casos que, às vezes, a pessoa já não consegue nem trabalhar. Sim. Né? Ele já não consegue nem ser mais funcional. Tem casos que ela não consegue nem sair de casa, né? Uhum. Eu estava estudando a respeito. Para evitar o sofrimento que vai causar.
né? Olha, eu vou pensar várias vezes que eu não fechei a torneira, a minha casa vai ficar toda alagada. Então, eu vou ter que voltar várias. Então, chega um momento que, às vezes, realmente é melhor eu não sair de casa para mim ter certeza que a torneira não ficou aberta. Então, vem com muito sofrimento. Isso, né? acaba gerando sofrimento para a família inteira, né? Imagina só, você tem um membro da sua família que não sai de casa, que não é mais funcional, que não se socializa. Quanto sofrimento para a família inteira? Um pai, uma mãe. Ah, minha mãe não vai sair de casa, e aí acaba que meu pai não sai de casa, o filho que é criança ou adolescente, ou até mesmo adulto, também não sai. Ou eu não vou na casa dos meus pais porque a minha mãe não gosta de sujeira e a gente não pode tirar nada do lugar porque ela sofre. Então, eu vou deixar de visitar, porque tem essa questão também, né? Os acumuladores estão dentro também dessas pessoas com toque, né? A acumulação é um toque, né? Pode que sim, né? Porque pode estar dentro de um transtorno, por exemplo, igual a esquizofrenia, né? Mas também pode estar dentro do toque. Colecionar demais, acumular demais. É bom a gente levar isso tudo em conta. Então, olha só. Gisley, como é que a gente leva, e Marília também, uma pergunta para as duas, como é que a gente leva um alento para a família, né? Porque a gente trata o paciente, mas como é que a gente trata essa família? É com psicoeducação. Também, né? Então, é trabalhar junto com a família. Porque o que a gente percebe, né, Gisley, que às vezes a família reforça o comportamento. Que a família, às vezes, o comportamento dela reforça o comportamento do paciente. Então, é orientar mesmo. Olha, a partir de agora, não lava tanta toalha, né? Porque ele tem que ser exposto a situações, né? Por exemplo, uma técnica, né? Que é a técnica de exposição, ou então de prevenção e resposta. E aí, se o paciente não tem tanta toalha para usar, a gente vai incentivá-lo, usa a mesma toalha 3 vezes e depois você vai observar a sua saúde, né? E como tudo ficou. Provavelmente não vai acontecer nada com ele. Então, a gente vai trazendo ele de volta a isso, né? Se a família está lavando a toalha e está reforçando o comportamento, né? Vamos voltar ao behaviorismo. Gente, vocês não lembram do behaviorismo? Assistam o programa número 4, que a gente falou sobre as diversas abordagens. No programa 3 e 4 a gente fala, porque às vezes as pessoas acham que o problema é o psicólogo, e às vezes não é. É a abordagem que o psicólogo utiliza, que não é uma abordagem que tem a ver comigo. Então, o behaviorismo, ele fala muito sobre isso, né? Sobre a questão do reforço. Então, você vai reforçando comportamentos de forma positiva ou negativa. Então, na hora que você está lá, tá certo, você não vai usar a mesma toalha, eu vou lavar para você 10 vezes, ele vai querer que você lave 20 toalhas, 30 toalhas, e você... ou então eu decidi não mais trabalhar, mas aí a outra pessoa assume todas as despesas da casa, né? Então, não tem um enfrentamento mais daquela situação. Não, você precisa trabalhar, você precisa contribuir. O paciente, eu não dou conta. O que ele vai fazer? Ele vai procurar ajuda profissional. Então, é nesse sentido, né? Fazer a família refletir junto, não é apontar o dedo, mas fazer a família refletir, olha, o que vocês também podem mudar no comportamento de vocês para ajudá-lo a retomar, né? Então é o que você falou, né? A gente vai psicoeducar a família toda, né? E nem sempre esse sistema, né, familiar, ele engaja, né? Porque existe também a negligência da família. Isso é frescuragem. Tá inventando moda. Né? Então, tem a ver com a personalidade dele, ele é assim mesmo. É o jeito dele. Né? Então, esse trabalho com a família, ele é um trabalho que é mais moroso.
né? Que ele é mais, que você tem que juntar a família, psicoeducar, igual a Marília falou, e aí dentro daquela família, dentro das possibilidades daquela família, criar as estratégias para realmente a gente conseguir ter a remissão daquele comportamento, né? Daqueles sinais, daqueles sintomas que o paciente apresenta. Então, o trabalho sistêmico com a família, ele é muito importante, porque todos, né, têm que realmente ali engajar, né, nas orientações que a gente passa para o paciente. Eu acho que a família só se incomoda mais quando tem ferida. Quando tem que mexer, né? Não. E quando tá na carne, por exemplo. Lavar muitas mãos. Lavar muitas mãos, né? Esfregar muito uma parte do corpo, coçar muito o nariz, aí você percebe que tem alguma coisa, trancar muita porta. Então, quando volta a questão do comportamento, quando é o comportamento, né, de a toalha eu vou lavando, botando na máquina, tá tudo bem, eu posso gastar 5 quilos de sabão em pó e ligar a máquina 20 vezes por dia, que tá tudo bem. Não E tem aí problema. eu evito o sofrimento, por exemplo, do meu filho, do meu marido. E o incômodo dele, né? Ele não me incomoda e eu fico feliz também. E às vezes essa família se mexe um pouquinho porque começa a ficar oneroso. Porque quando a gente fala do lavar a mão ou de tomar muito banho, né? Que eu já tive um paciente que tinha que tomar banho. Muitos banhos. Muitos banhos. Então ele começou a ter problema de pele. Então tem que procurar também um dermato. Tem que procurar o psiquiatra, tem que pagar a terapia, né? Então, infelizmente, a demora, né, vai causar... Então, quando começa também a mexer no bolso... Na parte mais sensível do ser humano, né? O bolso. bolso. Aí as pessoas começam a tomar providências. Bom, mas a gente pode fazer alguma coisa para evitar que isso aconteça? Tipo assim, eu comecei a perceber. Marília, a gente consegue evitar? Eu acho importante, hoje em dia... Eu falo assim, se todo mundo tivesse a consciência que terapia é para todos, que todo mundo precisa fazer terapia, e eu fico muito feliz que tem muitas famílias hoje em dia muito conscientes que já leva a criança, por exemplo, para fazer terapia, né? E então, quanto mais jovem, né, se começa um tratamento, ou nos primeiros sintomas de ansiedade... ou em qualquer situação que você vê que o comportamento, né, mudou, procurar uma ajuda profissional. É fácil, é rápido de resolver. Às vezes, eu me lembrei de uma paciente, uma jovem que eu atendi, você falando desses pensamentos, né? Ela começou com um pensamento de querer machucar a colega de trabalho. E aí ela já vinha tomando a medicação e não melhorava os sintomas. Ela ia trabalhar, ela não conseguia, porque ela ficava o tempo todo com medo de ir lá e machucar essa colega. E eu comecei a conversar sobre isso com ela. Por que essa colega causava isso nela? E nas reflexões, ela foi entender que não era inveja que ela tinha da colega, mas que ela estava apaixonada. Mas ela não sabia. Ela não entendia isso até conversar comigo. Porque ela já tinha um outro relacionamento, então ela não tinha entendido isso. Ela mesma não tinha entendido. Quando ela entendeu, então foram poucas sessões, cessou totalmente esse pensamento. Ela entendeu o porquê e foi diminuindo a medicação. E tá tudo resolvido. Como é bom a gente entender o que está acontecendo com a gente. Então, né? é isso. É procurar a causa, é levar... procurar ajuda profissional o quanto antes. Né? Que o transtorno de ansiedade, ele é muito amplo. Então, ele pode se manifestar de várias formas. E o transtorno obsessivo-compulsivo é só um deles, né? Por exemplo, pode se manifestar na alimentação. Né? Verdade. Bom, meninas, estamos chegando ao final. O papo muito cabeça bom, tá papo. bom. E se a gente deixar, a gente vai conversando, porque tem muita cabeça. coisa, né? Sim. Bom, eu quero agradecer imensamente a vocês. Quero deixar aquela câmera ali. Gisley, fique à vontade, se quiser deixar seu Instagram, seu número de celular, seus contatos, tá? Pode ir lá? Pode. Bom, pessoal, o telefone de contato é 34 9142 5583, tá? Atendo tanto na modalidade presencial quanto online.
E terapia não é só quando a gente está com algum sintoma, terapia não é só quando a gente está com um distúrbio, a terapia ela é biológica, né? Então a gente também pode procurar terapia para a gente se desenvolver, né, no âmbito pessoal, né, para buscar conhecimento, e a terapia ela abre portas para a vida, tá bom? Obrigada, Gislene. Marília, por favor, fique à vontade. Primeiro eu quero agradecer você, né, Núbia, por esse ótimo papo cabeça. Por trazer sempre esses temas assim, de grande relevância mesmo para conhecimento geral, né? Não só para os nossos colegas psicólogos, que eu sei que vários psicólogos assistem esse programa, né? Mas também para a população de uma forma geral. Sobretudo, né, que são leigos. Isso. E a gente fala numa linguagem fácil, né? Sim. A ideia é essa. Sim. Então, assim, eu estou à disposição. Meu Instagram é Marília Psicóloga. Muito fácil, né, de decorar. E é isso. Muito obrigada. Parabéns pelo programa. Eu que agradeço. Obrigada, viu, Núbia, pelo acolhimento aqui no programa, Marília. Obrigada Pra gente também, dividir esse papo Gisele. cabeça. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Meninas, de verdade, eu que agradeço. Obrigada pela entrega, obrigada por dividirem, porque é importante que as pessoas saibam que existem sintomas e que se a gente conseguir, né, perceber isso antes, né, gente, vamos começar a cuidar desde o início para que consigamos, de fato, ser mais felizes. Sim. Também, né? Para você que está com a gente, um beijo no coração, fica com Deus e até o próximo Papo Cabeça. Até lá.